Fala meu amigo, tudo bem contigo? Tranquilo? Felipe aqui na área, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. E é o seguinte, meu caro, para aprender um pouco mais de SolidWorks é importante você entender como que funciona os comandos de forma individual. E hoje eu vou te apresentar um comando chamado padrão de preenchimento. A gente encontra ele aqui, ó, no padrão linear, setinha para baixo. Padrão de preenchimento, ele serve para fazer esse tipo de coisa aqui numa chapa metálica, por exemplo, onde eu fiz apenas o único furo, que foi esse furo aqui no centro, e a partir dele eu usei um comando que eu consigo distribuir esses furos de forma organizada. E existe aqui várias configurações, então é isso que você vai aprender na aula de hoje. Meu caro, já deixa o seu like aí se você gosta aqui do canal, se você acompanha. Deixe seu comentário, porque com certeza sempre ajuda bastante. E se você não é inscrito, cara, não perca essa oportunidade. Se inscreve aí, se matricule no curso. Trate esse canal como um curso de SolidWorks, um curso livre, onde você pode aprender do zero e se profissionalizar e usar esse Solid aqui como uma forma aí de ganhar dinheiro e até mesmo realizar os seus objetivos que é trabalhar com projetos. Não sei qual que é o seu sonho, mas a ideia é que eu vou te ajudar. Bom, primeira coisa, eu vou criar aqui um desenho a partir do zero, só para a gente fazer junto. Cria aí uma nova peça, vou habilitar aqui a minha origem. Eu vou criar uma chapa metálica normal, vamos começar por esse exemplo. Então, eu vou selecionar aqui o plano frontal, esboço, eu venho aqui em retângulo, retângulo central, eu clico na origem e vou abrir um retângulo, na verdade um quadrado, assim desse jeito, ó. Dimensão inteligente, clica aqui nesse cara de baixo, vou colocar 500 mm por 500 mm, essa vai ser a nossa chapa. Beleza, agora vamos definir a espessura dela. Ao invés de vir aqui em recurso, eu vou utilizar o comando de chapa. Eu venho aqui em chapa metálica, caso não esteja habilitado aí no seu, é só você clicar aqui com direito no esboço, guias e habilita chapa metálica. Eu venho aqui agora, flange de base. A espessura dessa chapa pode ser qualquer espessura, vou colocar 2 mm, tá ótimo. E é isso, ela tá aqui. Geralmente quando a gente trabalha com chapa metálica é comum você fazer bastante furo nessa peça. Chapa metálica aí tem essa característica. Então o Solid ele nos dá algumas opções para que você faça esse tipo de furo. Eu vou te dar um exemplo aqui, você não precisa me copiar, tá? Apenas assista que eu vou fazer. Geralmente no esboço, quando a gente cria um círculo, por exemplo, a gente define aqui a distância dele, né, em relação à borda da chapa, e definimos um diâmetro, no caso aqui é 30. A partir desse furo, eu posso vir aqui no esboço e eu tenho esse cara aqui, ó, padrão de esboço linear. Eu seleciono ele, repara que ele habilita aqui para mim o eixo X, que é a direção 1, só que eu preciso selecionar esse círculo. Aí eu vou definir aqui a distância entre eles, ó, e eu consigo multiplicar esse cara. Eu consigo aqui aumentar a quantidade até chegar do outro lado. E para fazer no outro sentido, eu preciso acionar o eixo 2, né, que seria o eixo Y. Aumentar aqui a quantidade, vou colocar 50 mm também. Inverter a direção. E dessa forma, eu consigo também criar aí um padrão. Repara como que fica, ó, os esboços. E daqui a gente faz aí o corte na peça. Mas dessa forma ela funciona, é legal porque você consegue personalizar de forma individual os furos, mas não é tão prático. Agora eu vou te mostrar como que a gente pode fazer a mesma coisa aplicando esse comando que eu te falei, que é o de padrão de preenchimento. O que eu vou fazer aqui? Eu vou só apagar esses últimos furos que eu fiz e vamos agora seguir para o nosso exemplo. Eu vou selecionar essa face, venho aqui em esboço, pego um círculo, vamos seguir dois exemplos. Eu vou fazer primeiro um furo aqui no centro. Dimensão inteligente, vamos precisar definir o diâmetro dele. Eu vou colocar aqui 30 mm de diâmetro, tá bom. Recurso, corte extrudado. Aqui eu posso definir como vincular a espessura da chapa, aí ele vai fazer em função da espessura, beleza.
A partir desse furo, eu posso também criar um padrão que é semelhante a esse do esboço que eu te mostrei. Por exemplo, não precisa fazer o que eu vou fazer agora, tá? Só dá uma olhada aí no exemplo. Eu venho aqui padrão linear normal e eu posso selecionar o nosso recurso, que foi esse corte. E aqui eu tenho a mesma coisa, direção 1, direção 2. A direção 1 eu vou definir essa, por exemplo, e aqui eu coloco uma distância. E você já viu esse filme, só que ao invés de fazer com esboço, eu estou fazendo diretamente com o recurso. Agora sim, vamos aplicar o comando de preenchimento para você ver a diferença aí comparada aos outros. Eu venho aqui padrão linear, setinha para baixo, padrão de preenchimento. Olha como que já é diferente aqui essas configurações. Aqui ele está pedindo para a gente definir qual que é o limite do preenchimento. Como assim qual que é o limite? Onde eu quero que seja distribuído esses furos. No caso vai ser em função dessa chapa aqui, essa face inteira. Então eu selecionei ela. Agora aqui embaixo a gente tem algumas configurações, mas antes eu vou clicar aqui em recurso. Tá vendo essa janela? Eu clico, eu abro aqui minha árvore de projeto e eu seleciono esse furo, ó, corte extrudado. Olha lá, automaticamente ele já distribuiu aqui, porque é o que estava setado. Mas vamos configurar aqui do zero para você ver como que funciona. Aqui no layout, você pode alterar a forma como vai ser distribuído os furos. Por exemplo, eu tenho aqui esse cara, eu tenho esse aqui que é um circular, ele faz aí um padrão circular em torno. Esse aqui é um quadrado, esse aqui já é um pouco diferente. Vamos fazer com esse primeiro aqui para você entender aí como que funciona. Esse primeiro recurso é a distância entre os furos, ó. Por exemplo, eu vou colocar aqui 50 milímetros. Repara como que ele apertou aqui em função da chapa. Aqui embaixo seria o ângulo, não vou mexer. Esse cara aqui é interessante, ele define a distância do furo em relação às arestas. Por exemplo, aqui está 20 milímetros, eu vou colocar 0 e olha que ele se aproxima ao máximo aqui da borda da chapa. Se você precisa definir um padrão em função de uma determinada distância das arestas externas, você pode colocar aqui, por exemplo, ó, 50 milímetros. O que ele vai calcular? Daqui até aqui tem 50, daqui até aqui tem 50, assim em toda a face. E quando eu altero aqui, eu coloco o circular, por exemplo, vou pôr essa, ele faz a mesma coisa. Essa distância de 70 seria a distância aí entre os furos. Repare que quanto mais eu reduzo, mais ele modifica aqui, ó, como que fica os esboços e não combina, não funciona. Então você precisa ir mexendo nessas configurações para atender aí a sua necessidade. Um que é legal pra caramba é esse aqui, ó. É o quadrado. Só que eu vou espaçar mais eles, eu vou colocar 50. Aqui coloco 50 também. Repara que esse cara aqui, ele é em função a distância entre os furos na horizontal. E esse aqui é a distância na vertical. Então se você deixa uma distância na horizontal diferente da vertical, isso modifica seu desenho. Por exemplo, eu vou colocar aqui a distância na horizontal de 60. Olha como que muda. 70 milímetros. Agora, quando você deixa esses dois iguais, ele vai fazer um quadrado perfeito. E quando eu volto aqui no círculo, você percebe que ele está mais bem preenchido, ó. Vou manter aqui esse quadrado. Repara que aqui nessa caixa vermelha ele mostra a contagem, onde você tem aqui 49 cópias desse círculo. E quando a gente confirma esse comando, olha o que acontece. Ele fura tudo de uma vez aí, a nossa peça. Eu vou até aumentar aqui essa chapa, ó. Clica duas vezes em cima dela, coloca aí 2 metros por 2 metros. Vamos definir uma chapa hipotética aqui, ó. Vou reconstruir aqui nesse farol. Repara que agora que você ampliou a chapa, aumentou o tamanho, o recurso ele segue junto. Essa é a grande sacada. Quando você aplica aquele comando de padrão linear normal
ou aqui no esboço, você tem uma dificuldade porque se você alterar seu desenho, o recurso ele não vai acompanhar essa modificação que você fez. Agora, quando você usa o padrão de preenchimento, isso funciona muito bem. Então, independente do tamanho da chapa que eu defina, esse padrão ele vai seguir. E repara que as arestas aqui, ele seguiu exatamente como configuramos. Deixa eu ver. No caso que foi uma distância aí de 50 milímetros com relação à aresta. Isso aí é muito bom, que funciona legal. E não é somente para furo. Você pode fazer isso para um ressalto, para algum recurso que você aplicou. Deixa eu te mostrar uma outra coisa interessante. Aqui no padrão de preenchimento eu vou abrir. Quando a gente aplica ele, o seu Solid pode até ficar um pouco pesado, porque o Solid ele pesa mesmo quando você tem aí um monte de geometria. Aqui no preencher limite, nós selecionamos essa face inteira. Tem como você criar um esboço e usar esse esboço como referência. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou pegar aqui a nossa linha do tempo, eu vou voltar no tempo antes desse padrão existir, só tem o furo aqui. Agora eu seleciono essa face. Eu vou pegar um retângulo central, clico na origem, vou abrir um retângulo aqui, dimensão inteligente. Esse cara, ó, vou colocar aqui 1000 milímetros por 1000, aqui também já está com 1000, porque eu criei ele em cima da linha que estava aqui, ó. Então beleza, tá aí o esboço. Eu vou confirmar ele. Agora eu pego a nossa linha do tempo, clico nela e volto para o presente. Nosso esboço está aqui. Esse padrão de preenchimento, abre ele, edita esse recurso. Aqui em preencher limite, apaga a face e seleciona esse esboço. Olha o que vai acontecer. Ele vai criar o recurso em função do esboço. Então você pode mexer aí na chapa, aumentar o tamanho dela, não vai influenciar em nada, porque o recurso foi aplicado em função do seu esboço. Então você consegue aí ter duas formas de controlar esse recurso, ou é em função da face, ou em função do esboço que você criou. Felipe, isso aqui funciona quando eu faço um ressalto, alguma peça, alguma coisa diferente? Funciona. Vou te mostrar aqui agora. Eu vou apagar esse corte, só apaga ele aí. Eu ainda tenho esse esboço, eu vou aumentar esse diâmetro aqui para 100 milímetros, reconstruir. Agora eu vou criar um ressalto, eu vou selecionar esse esboço, venho aqui em ressalto, colocar aqui (50 milímetros de altura, 100 para ficar mais evidente, então ok. E pronto, ele fez aqui pra gente o ressalto. É em cima de uma chapa, né? Não faz sentido, mas tudo bem, só exemplo. Eu vou selecionar aqui, nem precisa selecionar, só vem aqui direto padrão linear, setinha para baixo, padrão de preenchimento. Aqui no preenchimento limite, seleciona a face mesmo. Aqui no recurso, seleciona esse recurso e olha o que ele fez. Ele vai copiar da mesma forma aí. A gente define aqui distância horizontal, a distância vertical também. Agora ficou perfeito ali. Troquei ali para circular e olha lá. Você consegue não somente fazer com furo, mas também com ressaltos aí. É uma forma aí legal, inteligente para você aplicar nos seus desenhos. Eu espero que você tenha aprendido aí e grudado bem na cabeça esse comando, porque com certeza em algum momento aí na sua vida ele pode te ajudar. E meu querido, se você gostou dessa aula, cara, deixa aqui o seu like, não sai dessa aula sem deixar seu like. Se você precisa falar comigo, quer me encontrar diretamente para trocar uma ideia, tirar dúvidas, aqui embaixo tem o meu e-mail, tem meu Instagram,
Tem aí o grupo no WhatsApp também que você pode participar. Eu gostaria que você conhecesse o meu curso de SolidWorks, onde a gente se aprofunda mais tecnicamente no Solid e aprende ele como uma ferramenta de trabalho mesmo, porque essa é uma ferramenta que vai servir muito bem para o seu currículo e eu conheço esse potencial e eu quero te apresentar ele também. Então, se você quer conhecer meu curso e se especializar e ter aulas além daqui do YouTube, primeiro link aqui na descrição do vídeo, você tem acesso aí à página do curso. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, novamente eu digo, aqui embaixo tem o meu e-mail. Beleza? É isso aí, tamo junto, vamos pra cima, até a próxima e que Deus te abençoe.